Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Alex, sou mais conhecido como o pai da Larissa. A Larissa, minha filha, uma filha única, que fez a sua passagem, como foi dito aqui pelos nossos irmãos que me antecederam. Eles somente estão fazendo as suas passagens, como nós também um dia iremos também realizar a nossa passagem, retornar para a nossa verdadeira casa. Larissa teve um aneurisma, sentiu uma dor de cabeça e acabou desligando, acabou fazendo a sua passagem. Uma jovem de 21 anos. E depois que isso aconteceu na minha vida e na vida da minha esposa, como foi dito também, há uma mudança muito grande nas nossas vidas. Eu costumo dizer que abre-se uma porta estreita e uma porta larga. E nós, através do nosso livre-arbítrio, que Deus deu para cada um, nós podemos escolher ou a porta estreita ou a porta larga. E eu escolhi essa porta estreita. Alex, e o que significa essa porta estreita? A porta estreita, ela é mais difícil. A porta estreita é onde você vai fazer os seus trabalhos, você vai praticar a caridade, vai fazer o que os trabalhadores estão fazendo aqui hoje, como o nosso irmão Raul lá falou, que saiu lá da casa dele, lá da cidade onde ele mora, e veio aqui trazer uma palavra, como os outros também fizeram. Então eu escolhi essa porta estreita. Eu poderia muito bem escolher a porta larga. Poderia continuar morando no Rio de Janeiro, ficando na praia, pagode, bebida. Poderia, é o meu direito, não é? Mas graças a Deus, eu escolhi essa porta estreita e não me arrependo. Sabe por que eu não me arrependo? Hoje, das diversas vezes que eu já estive nessa santa casa, nesse santo trabalho, hoje eu resolvi parar um pouco ali na porta e ficar olhando. Tantas pessoas que eu já vi adentrando pelaquela porta, arrasada, carregando um mundo nas suas costas. E no passar do tempo, depois que essa pessoa adentra, conhece esse trabalho, o trabalho da psicografia, o trabalho da comunicação, conhece e sabe da certeza da vida após vida, que nada terminou além túmulo, ela se transforma. Eu vou perguntar a vocês: vocês estão iguais no dia do sepultamento, do velório? Não, né? Vocês melhoraram, então? Eu tiro por mim. Eu melhorei muito. E é isso que faz com todos nós esses trabalhos, não somente o trabalho da caridade, se você é um evangélico, se você é católico, independente da sua religião, é a prática do amor, é a prática de ajudar, de poder ser útil, de vez em quando você pegar a sua dor e colocar dentro do bolso e vivenciar a dor do próximo. Isso se chama empatia. É se colocar no lugar daquele que está sofrendo. E é dessa forma que quando vocês adentram pelaquela porta e vêm falando com todos esses trabalhadores que estão aqui dentro, eles também têm as suas dores. Uns entregaram seus pais, suas mães, ou entregaram seus filhos, ou entregaram a esposa ou o esposo, mas estão aqui no trabalho, na dedicação. Hoje, sábado, eu sou morador de São José do Rio Preto. Morava no Rio de Janeiro, morei em Neves, voltei para o Rio.
e agora estou morando em São José do Rio Preto. Eu digo que eu vou aonde a espiritualidade me manda ir, para praticar o trabalho, porque é o que me sustenta, é o meu combustível hoje, é o que me faz estar aqui em cima hoje, conversando com vocês. Ah, Alex, mas eu choro todos os dias, dói muito. Isso vai continuar. Como foi dito, o choro é choro de saudade. Não é de sofrimento. E não pode ser de sofrimento. Ah, porque se chorar muito vai atrapalhar. Eu já escutei falar que, olha, se você continuar chorando do jeito que você está chorando, isso num atendimento fraterno. E eu ali quieto na minha, observando. E a pessoa falou para o outro: se você continuar chorando do jeito que você está chorando, o seu ente querido do outro lado, ele vai ficar ensopado. E eu pensei cá comigo, eu falei assim: a Andréia chora todo dia, a Larissa deve estar debaixo d'água, ela deve estar dentro de uma piscina de tantas lágrimas. É saudade, gente. Quem aqui não sente saudade? Nós que continuamos aqui, nós precisamos, nós somos como se fosse uma panela de pressão. Nós estamos aqui nesse corpo ainda, que sofre com dores, que sofre com doenças, que sofre com pressão alta, com pressão baixa, sofre com tudo, conforme vai chegando a idade, né? Então vamos colocar como se fosse uma panela de pressão. Quando você coloca o seu feijão para cozinhar, se aquela válvula estiver quebrada, estragada, o que vai acontecer? Essa panela vai explodir, não é isso? É assim com o nosso corpo. Nós vamos suportando. Chega uma hora que a válvula ela ativa. Nós precisamos colocar para fora, é esvaziar o copo, pegar esse copo e zerar ele, porque ele vai encher de novo. Enquanto não tiver o nosso reencontro, enquanto eu não chegar do outro lado da margem do rio e reencontrar minha filha com aquele sonho que eu tenho, que eu peço sempre a Deus nas minhas orações, é chegar lá e a Larissa está lá me esperando num gramado bem grande e falar: viu, pai, não demorou nada, e me abraçar e a gente rolar naquela grama, rir, igual aquela cena da novela Viagem, quem assistiu. Então, o que eu hoje posso fazer, e o que a Larissa quer que eu faça, é que eu continue a minha caminhada. E nessa minha jornada, nessa minha caminhada, existe o choro, existe a saudade, não mais de desespero. Eu aprendi com isso. Como é que você aprendeu, Alex? Conversando, fazendo atendimento fraterno, conversando com as outras pessoas, estudando, nas cartas que a minha filha ela escreve. Então isso tudo foi juntando e foi me fortalecendo. Ah, então, Alex, você é forte o tempo todo? Não. Ontem mesmo, nós fomos dormir tarde, eu e a minha esposa, e eu falei para ela: Andréia, eu estou desde cedo, meu coração não estou aguentando, parece que estou enfiando uma faca, está doendo muito. Eu pensei que eu estava até infartando, sinceramente. Aí ela falou assim: Alex, respira bem fundo, vai respirando fundo. Isso aí é porque você, essa semana que passou, semana retrasada, né? Que é as datas 4, 5, 6 e 7 de 2016. A Larissa entrou no hospital dia 4 de junho. No dia 6, às 14 horas, o coração parou de bater. No dia 5 aconteceu isso. No dia 6, procedimento de sepultamento. E no dia 7, o sepultamento. Então, 4, 5, 6 e 7. E um bom tempo que eu não caio. Mas dessa vez eu caí. E eu fiquei juntando aquilo, Por quê? Eu vi a minha esposa mal. Eu falei: cara, se ela cair, se eu cair, só quem vai socorrer a gente são os cachorros. Eu falei: eu tenho que me manter forte. Chegou um ponto, hoje nós estamos no dia, acho que 15, não é isso? Que o próprio coração, é o que eu falei, é a válvula, ela não aguenta. Aí eu respirei fundo, respirava, e aquilo foi passando, mas eu senti que o choro estava preso.
Aí eu esperei a Andréia dar uma dormida, fui no banheiro e chorei bastante. Falei, Larissa, é saudade, não é desespero. Hoje acordei cedo, viemos para o trabalho e eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por esse momento, por estar aqui juntos. Porque todos nós, independente, a Santa Casa, ela não vai colocar na balança quem entregou um filho, uma filha, um pai, a mãe, o esposo, a esposa. Não, gente. Cada um sabe a dor que vocês estão sentindo. Um exemplo do nosso irmão que entregou a esposa. O pouco tempo que eu estou nessa casa, eu acompanho o caso dele, os relatos dele. Olha o sofrimento. E isso tem com os filhos, isso tem com o pai, isso tem com a mãe. E nós respeitamos. Só que, como foi dito por ele mesmo, a própria família, os amigos, chega um momento que eles não querem mais isso. Ouvir falar de morte, ouvir falar de passagem, eles não querem mais isso, porque eles não estão nessa nossa caminhada. Eles continuam lá com os casados, eles continuam com seus filhos, eles continuam com seus pais. Então, para ele é aquele momento, o momento que recebeu a notícia, o momento do velório, o momento do sepultamento, e isso já vai começando a funilar. O momento da missa de sétimo dia, e quando você, que está no olho do furacão, olha, não tem mais ninguém. E o que resta? Continuar a caminhada. E como? Buscar, querer, como foi dito pelo nosso irmão, é querer mudar essa nossa trajetória. Se nós não podemos mudar, está ali, ó. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Então, se eu olhar e falar assim, Deus, tem alguma chance da Larissa entrar naquela porta agora, em carne e osso? Não tem, meu filho. O que eu vou fazer? Ficar em cima de uma cama esperando a morte chegar? Não. Foi isso que eu programei para mim? Não. Foi isso que a Larissa quer para mim? Não. Então eu tenho que continuar a minha caminhada, com a minha saudade, com as minhas lágrimas. O que eu não posso e não devo fazer é terceirizar uma culpa. Alex, por que você não faz mais o churrasco na sua casa? Porque a Larissa desencarnou e ela gostava de churrasco. Por que você não pratica mais o Natal, o Ano Novo? Porque a Larissa desencarnou. Alex, por que você não gosta de passear, de viajar? Ah, porque a Larissa desencarnou. Terceirizei a culpa. Achei uma culpada, a minha filha. E ela não é culpada. O médico não é culpado. Para vocês terem ideia, a Larissa, todo o tratamento que nós podíamos estar realizando, sem saber o diagnóstico de nada até então, por quê? Porque ela vinha sentindo dor de cabeça, sentia, levava no médico, o médico olhava, falava, olha, isso aí é uma jovem de 21 anos, é estresse, faculdade, menstruação, e falava uma porção de coisa. E nós, eu que não sou médico, ok. E assim foi indo. Sentia uma dor de cabeça, corríamos para o médico. Era um outro profissional da área. Até que nós chegamos a uma doutora, que ela falou assim, nós vamos fazer uma tomografia computadorizada com contraste. Beleza. E por ser um hospital militar, eu sou militar, sou da reserva, sou da Marinha, é um hospital de ponta que tem no Rio de Janeiro, chamado Hospital Naval Marcílio Dias. E não costuma atrasar nada, tudo é aquela coisa de militar. E eu levei a Larissa para fazer o exame dela. Ela foi, fez o exame, colocou aquele negócio na veia, né, para poder dar a liberação de todo o aparelho da corrente sanguínea, então naquela máquina, fez.
Até hoje eu não sei o que está no resultado, porque não deu tempo de pegar o resultado. Ah, foi culpa do médico? Foi culpa do laboratório? Não foi, gente. Como foi dito, é uma programação. É uma programação. Todos nós estamos dentro dessa programação. Aí a minha esposa fala: aonde que eu estava com a cabeça que eu acordei isso? Você estava no plano espiritual. Você tinha uma outra visão. Você sabia que aquilo ali não é o que nós estamos hoje aqui. Nós somos o que somos. Nós estamos. Eu estou, Alex. Amanhã eu vou ser espírito, como eu sou, e vou voltar para a pátria espiritual, para fazer uma nova renovação, para reencarnar outra vez. Então, como foi dito pelo nosso irmão, o exemplo da prisão, o corpo realmente é uma prisão. Se eu hoje quero voltar para Rio Preto, eu tenho que pegar meu carro e dirigir quase 3 horas. Já no plano espiritual, não. É uma coisa bem mais tranquila, bem mais fácil de se movimentar. A Larissa fala: pai, hoje eu estou conhecendo o mundo. Porque é uma coisa que você tem muita facilidade, você não está mais preso. Então, quando o nosso irmão fala que o corpo é uma prisão, e dá o exemplo até mesmo de um presídio, eu vou aproveitar esse gancho dele e vou falar o seguinte. Vou dar um exemplo em cima desse que ele falou. É como se nós, eu, Andréia e Larissa, estivéssemos no plano espiritual. E lá, os espíritos que são responsáveis pela reencarnação do Alex, pela reencarnação da Andréia, pela reencarnação da Larissa, falam: olha, vocês precisam estar nesse conjunto. Só que a Larissa, ela vai ter 21 anos, uma estadia no plano terrestre de 21 anos. Você, Alex, vai ter uma estadia de 70 anos. E você, Andréia, vai ter uma estadia de 80. Então, Larissa 21, Alex 70 e Andréia 80. Reencarnamos. Vamos agora botar isso como se fosse um presídio de segurança máxima. Tem uma cela, que é o corpo. Andréia, uma plaquinha, 80. Outra cela do lado, Alex, 70. E a outra cela do lado, Larissa, 21. E assim nós vamos cumprindo essa nossa prisão. Vamos caminhando, vamos continuando com os nossos problemas, com as nossas adversidades, com as nossas felicidades. Um belo dia, o carcereiro chega na cela da Larissa e fala para ela: minha filha, você já cumpriu os seus 21 anos. Você pode sair e pode voltar para sua casa. Aí, o Alex e a Andréia, que está em 70 e 80 anos, fala para o carcereiro: não, eu estou aqui preso, por que vai soltar ela? Isso não seria egoísmo? Então, a missão que a Larissa tinha aqui era de 21 anos nesse plano terrestre. E assim foi cumprido. Como existem irmãos que precisam de 1 hora, irmãos que precisam de 10 minutos, como tem irmãos que precisam de 70, de 80, de 90, de 100. O que nós devemos fazer, eu e a Andréia agora? Continuar a nossa caminhada da melhor maneira possível. É claro que o Alex não é mais aquela pessoa e a Andréia também não. As nossas vidas mudaram, os nossos pensamentos mudaram. Eu tinha o meu trabalho, eu ainda estava novo, eu poderia estar até hoje nas Forças Armadas, pela idade de 55, eu estou com 54, mas completei 30 anos, tive que pedir para a reserva para cuidar da minha esposa e cuidar de mim. Não me arrependo. A Andréia era uma professora, dava aula, uma vida agitada. Hoje em dia, ela faz os seus artesanatos. Hoje em dia, nós estamos aqui, nessa casa maravilhosa, estamos na Gabriel Martins, que é em Neves Paulista. Quando tem viagem para Frutal, nós vamos para Frutal.
O Diego fez um convite agora para ir numa outra cidade, que é Brotas. Nós também iremos. Então, quando a oportunidade aparece, não adianta falar que não existe trabalho. Existe. É só querer. Quando o trabalhador está pronto, que é o querer trabalhar, como o nosso irmão lá fez e continua fazendo, tem bastante trabalho. E eu vou falar para vocês, ajuda muito, gente. Ajuda. Porque vocês estão aqui hoje, vocês estão vendo que vocês não estão sozinhos nessa caminhada. Lá fora, se você parar, chamar um por um e perguntar, você já entregou alguém? Alguém da sua família já faleceu, já morreu? Claro que já. Mas eles fizeram a escolha deles, de continuar do jeito que eles estão bem, então deixa eles quietinhos. Agora, aqueles que buscam, que adentram aquela porta, que buscam uma palestra, que buscam uma comunicação, que busca ser útil ao plano espiritual, porque eles precisam da gente como nós precisamos deles, então, juntos nós somos mais fortes, então é nessa hora que nós precisamos ter o despertar da consciência. Não é esperar o despertar da consciência quando chegar no plano espiritual. Porque quando você chega no plano espiritual, abre-se uma tela mental, há um despertar da consciência e o espírito responsável pela sua reencarnação vai falar, estava do seu lado, e você não fez nada. Ali, a prova ali, tranquila para você fazer, você não fez. Lá, você desperdiçou, ali você também não fez. Tem como varrer para debaixo do tapete? Não tem tomar lá da cá, não tem barganha. O certo é o certo e o errado é o errado. Não existe isso aqui, Tenta soltar. Se fosse todo mundo, soltava, né? Tenta soltar, a pessoa solta, não é isso? Vocês já viram esse vídeo? Tenta soltar. Tenta soltar. Aí a pessoa pergunta para a pessoa que estava soltando: o que você fez? A pessoa vai falar: eu soltei. Aí a pessoa falou: eu falei para você tentar soltar. Existe tentar? Existe fazer ou não fazer. Soltar ou segurar. Então é isso que nós devemos fazer, é o despertar da consciência. Não fique em cima do muro. Se você ficar em cima do muro, você será vomitado. Ou você cai para um canto, ou você cai para o outro. Ou você vai para o certo, ou você vai para o errado. É o livre-arbítrio de cada um. Então, quando você retira essa armadura, quando você se coloca à disposição como uma ferramenta limpa na mão da espiritualidade, como o próprio Diego está fazendo. Um sábado, um dia todo dentro de um centro. Vocês já experimentaram escrever? Vou botar 5 cartas, com 10, 11 páginas, completa, na velocidade que é escrita. Vocês já tentaram? Eu já tentei fazer isso já. Tipo assim, pega uma pessoa e coloca do seu lado, começa a ditar uma coisa aí, pega um texto, e a pessoa começa, mas rápido, e você escrevendo. Tua mão daqui a pouco já não está aguentando mais. E eu não sei quantas cartas já tem ali. 20, 30, 40, não sei. Ferramenta limpa na mão da espiritualidade sendo usada. Em prol de quem? De todos nós. De todos nós. Foi no mês passado, eu passei por uma experiência desse tipo. Depois que eu fui para a reserva, eu aprendi muita coisa dentro das Forças Armadas e também eu acredito nisso, né? Eu trouxe muita coisa também de vidas passadas. Então assim, pintura, parte elétrica, encanamento, eu mexo, eu faço. E eu estava em casa, falei: André, fica parado, oficina vazia, né? E aí eu pensei, falei: eu vou começar a trabalhar, fazer alguma coisa fora. Você fica bem em casa? Fico. Então tudo bem. Você vai ficar nos seus artesanatos e eu vou ficar fazendo esses serviços aí como marido de aluguel, né, que as pessoas falam. E assim foi feito. Um belo dia, eu fui chamado numa casa de uma cliente e essa cliente, ela falou: Alex, tem como você pintar só uma parede mais ou menos desse tamanho aqui,
desse tamanho a parede. Uma coisa simples de se fazer. Passar uma massa, passar uma seladora, lixar, passar uma seladora, passar tinta. Eu falei, não, eu faço. Olha, só que na parte da manhã não tem como fazer. Tem como você fazer na parte da tarde? Eu falei, faço. Isso aí é coisa mais ou menos de, no máximo, 2 horas. Eu começando meio-dia, 2 horas já está pronto. E aí, eu fui para a casa daquela pessoa, comecei a fazer o serviço. Fui lá, lixei a parede, preparei com seladora, aquela coisa toda. E na hora de passar a tinta escorria na parede. Ela não fixava na parede. Eu falei, poxa, essa parede não está com umidade, ela já está trabalhada, massa nova, lixada, passou seladora, não é para acontecer isso. E assim foi fazendo. A ponto da parede lisa, eu passava o rodo para tirar a tinta. Falei, e aquilo já foi começando, eu fui começando a ficar estressado com aquilo. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu falei, vou tirar tudo que está ali, vou passar mais uma mão de seladora e vou deixar ele secando e vou esfriar minha cabeça. E fui para um canto, fiquei lá, olhando para aquela parede e me perguntando, o que está acontecendo? Quando foi mais ou menos umas 4 horas da tarde, que eu esperei secar bastante, eu fui lá passar a tinta na parede. Passei o rolo, a tinta ficou sequinha, ficou maravilhosa, perfeita. Eu falei, ué, o que aconteceu? Falei, graças a Deus. Acabei de fazer a pintura, fiz a limpeza, tudo, tirei tudo quanto é mancha que estava no chão, limpei tudo, passei o pano, passei o aspirador. E fui lá para fora para lavar as ferramentas. Estou lá lavando as ferramentas e nisso chega o marido dela, de carro. Aí, saí da frente de onde ia a garagem, ele entrou com o carro dele e falou, opa, você que é o Alex? Eu falei, sim, sou o Alex. Ele falou, eu sou o Marcelo. Eu falei, prazer, Marcelo. E aí, ele falou assim, já está indo embora? Eu falei, Marcelo, já era para eu ter ido embora há muito tempo. Comecei aqui, peguei meio-dia, era para parar 2 horas isso aqui, a tinta não parava na parede, escorria igual lama, eu não entendi nada. Ele, estranho. Mas deu certo? Eu falei, vamos lá ver. Ele olhou e falou, ficou perfeito. Beleza. Ele falou assim, você bebe? Eu falei, não bebo. O tempo que a minha filha tem de desencarne, eu tenho tempo que eu não bebo mais. E isso eu falo para as pessoas, a espiritualidade, ela cortou isso de mim. Eu comecei a beber cedo. Militar, mar, navio, a gente começa cedo, infelizmente. Solidão, saudade, aí a gente corre para a bebida. E no dia 4 de junho de 2016, na frente do hospital, aquilo foi cortado. Parece que eu nunca bebi na minha vida. Então, eu falei para ele assim, não, eu não bebo, mas se tiver um suco, eu tomo. Ou então uma água. Ele foi lá dentro, pegou uma latinha de suco, Del Valle, e pegou uma cerveja para ele. E aí, ele bebendo a cerveja dele, e eu tomando meu suco, ele olhou para mim e falou assim, bateu numa mesa, né, que tem uma mesa de concreto assim no jardim, ele bateu na mesa e falou assim, agora você vai me falar sobre essa sua crença aí, o espiritismo, que a minha esposa falou que você é espírita. Eu falei assim, Marcelo, antes da gente começar a nossa conversa, qual é a sua religião? Ele falou, eu sou católico. Eu falei, mas você acredita no espiritismo, na vida após vida? Aí ele, você que vai me explicar agora. Nós ficamos mais ou menos ali umas quase 3 horas batendo um papo. Falei, Marcelo, mas por que isso? Ele falou assim, eu preciso saber. Beleza. Passei tudo o que eu tinha que passar, falei do desencarne da minha filha, falei das cartas psicografadas, que a minha filha vive, tudo. Falei, alguma dúvida, Marcelo? Ele falou assim, tudo que eu precisava saber, você me passou. Não entendi nada. Fui para casa. Passou um tempo, isso foi em setembro. Foi no dia 4 de setembro que eu estava na casa dele, fazendo esse serviço. Quando foi agora semana retrasada, eu vi que a esposa dele colocou lá no story lá do WhatsApp, saudades, eu não vou mais, eu fico te esperando e você não chega. Eu falei assim, opa, aconteceu alguma coisa.
Printei aquilo e mandei para ela: Juliana, o que está acontecendo? Você está falando coisa que parece que o Marcelo desencarnou. Aí ela falou assim: Alex, mas o Marcelo desencarnou, ele fez a passagem dele. Ele bateu de carro e desencarnou. Não teve aquela sua conversa? Teve. 10 dias depois, ele desencarnou. Ferramenta limpa na mão da espiritualidade. Então, quando vocês tiverem alguma sensibilidade, alguma coisa para ajudar, para fazer o bem, faça. Ajude. Porque aquilo que eu passei para ele, até agora eu não sei. Eu espero que a Juliana vá buscar uma carta psicografada para ver se ele fala alguma coisa. Mas que possa ter ajudado ele. Que possa ter trazido para ele um conforto na hora dessa passagem. Para que ele não chegasse lá no plano espiritual sem nada, sem nenhuma informação. Então, gente, são tantas coisas, são tantas histórias que nós que participamos de atendimento fraterno, ajudando as pessoas, que a gente acaba botando a nossa dor no bolso para poder ajudar o próximo. Para encerrar, teve uma ajuda que o Newton Stuck me pediu para fazer, de um pai e marido, que ele entregou a esposa e 3 filhos numa pancada só, num acidente automobilístico. E esse marido, esse pai, ele me ligava 2, 3 horas da manhã com uma garrafa de uísque e uma pistola do lado e falava: se você não me ajudar, no final dessa garrafa eu tiro a minha vida. Então, que nós possamos ser ferramentas limpas na mão da espiritualidade, porque as pessoas hoje, nós estamos aqui dentro dessa sessão de psicografia, mas tem irmãos nossos lá fora entregando um pai, uma filha, um filho, a esposa, um tio, uma tia, que irão procurar vocês. Sabe por quê? Porque vão ver que vocês estão bem, apesar de uma entrega, e vão falar: eu quero ficar igual a você, me ajuda. Então, que vocês possam estar preparados para o chamado, que vocês possam ser ferramentas limpas na mão da espiritualidade para ser utilizado para poder fazer o bem para os nossos irmãos, ok? Que Deus, que Jesus e Nossa Mãe Santíssima continue abençoando a cada um de nós hoje e sempre, que assim seja.